Bora lá. Então, treinamentozinho de painel aí, rapidão, hein, Anderson? Bora Beleza? lá. Abriu o Cienge. Só para eu fiz eu peguei o painel passado aqui, então mudei o nome dele. Vou abrir ele aqui. Tá na minha pasta, depois eu coloco na pasta lá da obra, beleza? Tá, você já Então, pôs com a data de hoje, né? isso. Aí só mudei o nome do arquivo aqui. Aí, primeiro passo é inserir uma coluna aqui e copiar esse aqui para cá, certo? Aí ele já Certo. vai com a fórmula, vai com tudo. Aí, campos que você vai preencher, campos em cinza. Então, todos os campos em cinza são campos de preenchimento. Esse aqui estava azul porque alguém tinha feito um Fui destaque eu. aqui, né? É, que você tinha Fui feito. eu. Mas então, Hum. todos os campos em cinza são de preenchimento. Então, aqui você vai preencher. Eu vou colocar, vou ficar no mesmo padrão aqui. Vou deixar eles em cinza aqui. Beleza? Beleza. Para ficar padronizado aqui. E esses aqui também. Campos em cinza são de preenchimento, então é de algum relatório. Então eu vou excluir aqui tudo para a gente preencher ele do zero. Só os campos em cinza, certo? Campos em cinza, beleza. Vamos lá. Na verdade, esse de baixo aqui pode até deixar. Então, vamos lá. Valor da obra ainda se mantém. A Teve gente aditivo. tem um aditivo, exatamente. Agora tem um aditivo de 85, 261 e 27, se não me engano. Mas eu vou te falar onde que a gente vê isso aqui. Primeiro, vamos fazer assim. Vamos do começo, porque senão vai. Relatórios. Relatórios, eu já tenho todos os relatórios na minha aba de favoritos aqui do Cienge. Isso facilita pra caramba para tirar o relatório. Então, para relatório, a gente tem um manualzinho lá no Academy. Então, é um manualzinho que é simples, como baixar os relatórios bonitinho. Eu vou, para ficar rápido aqui e não alongar muito, eu vou tirar os relatórios que já estão nos meus favoritos. Então, já eu vou na minha ordem dos favoritos aqui. Então, primeiro é o fluxo de caixa, que na verdade é o último relatório do painel lá. Então, centro de custo, empresa 2, que é a GPE Construtora, e o centro de custo aí é o 453, que é o da Golden. Baixada e Rampa Golden. Então, período do relatório, sempre alguns anos antes e alguns anos depois, 27, correção aqui não precisa mexer, fluxo de caixa sempre realizado e sem considerar disponível. Aqui nas opções, eu deixo já padronizado no XLSX, logo branco para não ficar poluindo a imagem. Então, eu vou baixar esse relatório. Eu já baixo na pastinha aqui, que eu tenho dos painéis. Então, é o painel da fachada, é o painel do 5 do 6. Esse relatório é o 08, eu já decorei, fluxo de caixa, então para ficar pequeno, eu coloco FLCX, do dia 5 do 7. Beleza. Então, baixei o relatório fluxo de caixa. Esse relatório eu vou renomear ele aqui como 08 FLCX 0507 e vou mover ele lá para a aba do painel, que é aqui 08, que já estava aqui. Eu vou mover sem criar cópia, porque aí não fica poluído. Então, vou colocar isso tudo sem cor aqui para não ficar também poluindo nada aqui. Então, próximo relatório. O fluxo de caixa, eu já puxei esse. Vou deixar o fluxo de caixa do painel passado aqui para a gente comparar depois. O verbo a contratar. O verbo a contratar é o custo por nível. Então, eu venho aqui, custo por nível da obra 453. Aí vai aparecer um período final. Eu só coloco uns anos para frente também para não ter dúvida. Seleção sempre por data de emissão. E aí, aqui eu tenho que apresentar ordens de compra e contratos apropriados para conseguir ver lá o que eu tenho a contratar. Então, baixar o relatório. Aqui eu já tinha tornado padrão, então ele já vai baixar como Então, Excel, exatamente.
Então, esse relatório eu vou fazer o meu verbo a contratar, o relatório de custo por nível, mas eu vou fazer o meu verbo a contratar do dia 5/7. Então, já baixei assim. Então, 07, vou contratar 0507. Ele é o relatório 7. Eu venho aqui, coloco aqui no verbo a contratar. Você tinha colocado como 8, mas não tem problema. Vou até mudar aqui para 7, porque ele é o 7. Beleza? Então, o de 5/7 está aqui. O outro para a gente comparar está aqui também. Aí o próximo, saldo de pedidos. Fechando aqui para não ficar muito aba, senão o computador começa a travar. Saldo de pedidos, então, saldo de pedidos, relatório de saldo de pedidos. Fornecedor não preenche, obra 453, pedido sempre alguns anos antes, alguns anos depois, e sempre colocar o contrato vinculado por faturamento direto, que mostra os pedidos que estão vinculados ou não a contratos. Então, vem uma coluna a mais lá que fala qual contrato que aquele pedido está sendo vinculado ou não, né? Se ele está sendo realmente só do orçamento da obra. Então, coloca visualizar, vai vir aqui o 06, saldo de pedidos de 5/7. Então, saldo de pedidos, 06, saldo de pedidos de 0507. Para lá, 06, saldo de pedidos. Beleza? Aí vamos lá para o próximo, que é o saldo de contratos. Saldo de contratos, obra 453, sempre contratante, no caso aqui, que eu preciso saber o contrato os contratos que são com a GPE construtora dos fornecedores, período alguns anos antes, alguns anos depois, e beleza, esse é simples mesmo de puxar. Vamos lá, 05, saldo de contrato 0507. E beleza. Acho que isso aqui você já tinha pegado, né? Assim, parte de puxar, né, que eu peguei. Eu puxei pelo. Dá assim, para fazer pelo seu pelo passo a passo lá, né? pelo passo a passo. Aí, beleza, saldo de contratos foi. Aí, o próximo relatório aqui é o contas a pagar. Antes disso, tem um aqui que já está perto ali, que é o saldo de contrato, é a análise de contrato do cliente, que é o nosso contrato com o nosso cliente shopping. Então, aqui eu vou saber como que está o nosso contrato, tipo, faturamento direto, faturamento GPE. Então, tem um relatório aqui que chama análise de contratos. Análise de contratos, ele é o terceiro relatório lá da ordem, então eu vou pular. Eu peguei o contrato lá que da análise de contrato passado, que é o 1387, que é o nosso contrato com o cliente. Não preciso colocar nada disso aqui. Visualizar. Então, esse aqui é o 03 ANCT, análise de contrato. 0507. Tem que puxar os dois, né? Tem o outro também. Não, na verdade aqui a Já gente tem. lançou como um contrato só aqui de 515 mil. Ah, tá. Então você não vai precisar puxar nenhum outro, não. Então, aqui, ó, nesse análise de contrato, eu tenho aqui o contrato e já tem lançado aqui, que o financeiro lançou, o aditivo, que foi 85.267,21. Tá 22 aqui, mas enfim, é um centavo que não faz diferença. Então, esse aqui é o aditivo, já está lançado no contrato do cliente. 03, ANCT 0507. Vamos mover para lá também. Beleza. Próximo relatório, agora voltando lá no 4, né? É o relatório de contas a pagar, que ele está no financeiro. Contas a pagar, a gente vai puxar dois relatórios de contas a pagar. Um vai ser o contas a pagar da GPE e o outro contas a pagar, que é o faturamento direto. Então, da GPE, o grupo de empresa é 1, que é o grupo GPE, e a empresa que a gente quer analisar é a 2. Vencimento entre alguns anos antes, alguns anos depois. Aqui eu coloco por cento de custo, porque fica uma apresentação melhorzinha. E nos parâmetros avançados, eu vou colocar a obra, que é a 453. Nunca preencher aqui, centro de custo, porque pode pegar alguma coisa diferente. Então, é sempre a obra. Eu quero
analisar o contas a pagar da obra, sem os documentos de previsão, porque se eu colocar esse check aqui, vem os saldos de pedido e saldo de contrato aqui como documento de previsão. Então, não quero saber documento de previsão, porque eu já tenho um relatório disso, que é o relatório de saldo de pedido e o relatório de saldo de contrato. Então, não apresentar os documentos de previsão. Observação do título é opcional, você pode deixar ou não. Eu coloco porque não faz diferença, e caso tenha alguma dúvida, tem lá a observação que mostra o que é aquele título. Então, aqui é o contas a pagar, 0507. Relatório de contas a pagar. Agora já tem, eu acho que no último não tinha, né? Ou tinha? Tinha já também. E0507. Então, vou mover ele para lá. Contas a pagar. Tá aqui. O próximo, análise de contrato eu já peguei. Então o próximo é faturamento direto, que é no mesmo módulo do contas a pagar, só que agora eu vou puxar o grupo de empresa 2, que é faturamento direto de clientes. Empresa eu não coloco, por quê? Porque eu tenho duas empresas que eu faturo direto dentro de um contrato. Eu faturo direto para o cliente da minha obra e para clientes de outras obras. Então, para que eu pegue um relatório completo e que abranja todos os faturamentos diretos daquela obra que eu faturei, independente do cliente, eu tenho que puxar sem a empresa aqui. Não coloco centro de custo também, e aqui eu coloco a obra, que é a obra nos parâmetros avançados. Então, da mesma forma que o outro, eu só mudo aqui para o grupo de empresa, 2, e aí eu puxo esse relatório. Isso tem tudo lá no manualzinho, lá, como puxar, o que colocar de flag, o que não colocar. Esse relatório é o 02 ANC, não, esse é o faturamento direto. E vou ver aqui para a pasta do painel. E boa. Faturamento direto. O outro relatório é o saving. O saving, ele não é para mudar, a não ser que você inclua ou linha de estouro aqui no fim, que aqui não tinha ainda, ou alguma coisa referente a aditivos. Como teve aditivo e teve estouro aí no último painel, é sempre bom puxar. E esse é um relatório que vem aqui, engenharia e emissão de orçamentos, e vai ter o meu orçamento saving. Então, obra 453, Golden, indexadores tanto faz. Aí aqui a composição, a forma de apresentação, eu sempre coloco analítica com preços unitários e totais, que aí vem mais aberto possível o orçamento. Então, ele vai vir num outro formato, que é o XLS, mas que não importa para a gente, é um formato mais antigo de Excel, e era um saving que serve da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui. Para a gente comparar com o outro lá, o que tem de relatório. Então, beleza. Os relatórios do Cienge estão puxados, não preciso mais do Cienge. Fechou o Cienge. Vamos lá agora para a montagem do painel, que é o que a gente quer mostrar aqui. Montagem do painel. Eu já incluí uma coluna, copiei os dados dessa coluna para essa. Aí, um item importante é duplicar a aba de imposto aqui também, porque o imposto ele varia de acordo com a quantidade de aditivos e tudo mais, então é sempre bom duplicar a aba de imposto. Então, eu vou deixar isso aqui como imposto de 22/7, até então o imposto não tinha mudado, né? Era 22/6, né? O último painel. Vou deixar isso aqui só para título de comparação, e a nossa aba de imposto agora é essa. Então, vou selecionar as guias que a gente vai usar, que são as de 5/7, né? Então, todas as guias de 5/7 aqui eu vou colocar numa cor diferente aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, cor dela, vou colocar verde aqui. Beleza. Então, meu painel, início da montagem. Como que eu inicio aqui? Ele já veio, então já tinha os dados de orçamento, os dados de resultado do saving e margem bruta.
Então agora eu tenho que colocar os aditivos aprovados, nesse caso vai ter. Então, aditivo aprovado, onde que eu vejo isso? Na análise de contrato. Então tá aqui, aditivo, e aí nele tem um valor de 85.267,21. Sempre que tiver alguma célula mesclada, que no caso tem 2 pontos, é importante a gente tirar aqui e deixar só o primeiro item aqui porque senão dá erro lá depois e fica colando como matriz, etc. Não fica muito legal, não. Então, aqui... Ô, Matheus, essa colagem que você faz, é que você seleciona a célula e já, quando você foi lá, já pulou direto? Não, eu venho aqui, ó, igual, e vinculo tá. lá naquele valor lá. Tá bom, beleza. Então, eu venho aqui, clico, aí, tipo, você viu que ele refere já a essa planilha, eu venho lá e coloco na célula que eu quero vincular, e aí ele fala que é a célula M, linha 28, só que como ele tá mesclado a M, N, O, P, Q, R, até a R. Então eu vou tirar aqui para pegar só a primeira que já vem com o valor. Beleza. E aí, a hora que eu dou Enter, ele já vem o valor para cá. E tá vinculado na célula M28 da planilha 03, análise de contrato de 5/7. Não, beleza. Faturamento direto da obra. Faturamento direto da obra é um relatório também. Então, é um relatório de faturamento direto. Então, eu vim aqui, faturamento direto, sempre pego o total bruto aqui, que é o total da empresa, nunca esse total aqui. Então, pego o total da empresa aqui, que no caso só tem faturamento direto para essa empresa administradora do shopping. Caso tivesse outras, ia aparecer empresa essa e empresa outra, e total do centro, total das empresas, né? Então, é isso aqui. Da mesma forma, ela puxa, como é uma célula mesclada aqui, várias, ela puxa aqui. Então, tem que tirar aqui depois dos 2 pontos também. Veio para cá. Total do faturamento direto cliente. Total do faturamento direto cliente, ele é um total das remessas de faturamento direto, que a gente pega onde? Na pasta dos suprimentos. Então, eu vou lá na pasta da obra dos suprimentos, que é 453. Então, a pasta da obra vem aqui em suprimentos, faturamento direto. Nesse caso, como são 2 contratos lá, a gente separou em fachada e rampa. Então, aqui vai ser a soma dos 2. Então, venho aqui no controle de faturamento direto dos suprimentos, foi atualizado ontem, 4/7. Vem aqui qual que é o total de remessas aqui. Total enviado de remessas foi até a remessa 7, que totaliza 60.898. Então, vou copiar esse valor e colar aqui. Vou colar aqui do lado primeiro. Vou colar aqui do lado primeiro. Então, 60.898. Então, vou colocar aqui 60.898,13. E aí, vou pegar a outra planilha, que é essa aqui, é da rampa, né? Então, rampa remessa 7. Rampa remessa 07. E fachada remessa, que eu vou ver lá agora, que é remessa rampa, remessa fachada. Controle de faturamento direto da fachada. Vem aqui, resumo do controle geral, tá a remessa 7 também. Então, 93 mil. Aqui, como valor, 93 mil, e somar no valor aqui do faturamento direto com o cliente. E aqui entra o faturamento direto que tem entre obras aqui. Então, o faturamento direto que eu faturei da minha obra é 95, mas compondo com o faturamento direto que veio de outras obras, dá 154, certo? Alguma dúvida aí? Não, nenhuma dúvida não. Tá. Tô passando meio rápido aí, velho. Se você tiver dúvida, não, pode mas não, me tá dando interromper. para pegar, porque como eu tentei fazer, agora eu já tô conseguindo enxergar melhor. Boa. Vamos lá. Notas fiscais pagas. Aqui a gente quer saber o que a gente emitiu de nota para o cliente e se foi paga ou se não foi paga. Então, as medições que a gente enviou. Aqui, a gente vê na análise do contrato com o cliente, porque toda vez que eu puxo a análise de contrato aqui, análise de contrato do cliente, acho que tá pequeno aí para você ver, né? Tá um pouco pequeno, mas Toda vez que você puxa a análise de contrato do cliente, ele já está atualizado com o valor total da obra. Então, eu vejo aqui uma medição, que foi cadastrada pela Camila, 2 notas. Isso aqui foi a primeira medição. Eu faço normalmente
até tinha feito aqui na outra, você tinha feito, um resuminho aqui, que é notas fiscais pagas, impostos e retenção. Então, eu venho aqui e coloco também a mesma coisa, pago aqui. Então, eu vou pintar aqui as notas fiscais pagas, o imposto, na verdade, tem as notas fiscais não pagas também. Não pagas. Então, não pagas, eu vou pintar de... Pode ser vermelho mesmo. Retenção, caso tenha retenção em nota. Nesse caso aqui, a gente não tem retenção em nota, então nem vai ter, mas eu vou deixar aqui só para ilustrar. Notas fiscais pagas. A gente tem aqui, ó, medição 1, que tem 1 e 2 notas fiscais pagas, porque ela está escrito situação paga. Então, paga aqui, então são essas 2 notas. Aí a medição 2 é faturamento direto, então faturamento direto, eles baixam como rescindida lá no sistema, só para não aparecer, então não considera, a gente está olhando só as notas fiscais GPE. Medição 3 foi também faturamento direto, que está como rescindida, e medição 4, que foi a última nota fiscal que a gente emitiu ontem, então já está lançada aqui, e ela está em aberto, então essa aqui é uma nota fiscal não paga, que ela está em aberto, a situação dela aqui, que aparece no relatório. Então, esse valor aqui eu vou pegar como não pago. Então, pagas é igual a essa mais essa, certo? Não tem mais nenhuma paga. Não pagas é igual a essa aqui. Aí, imposto. Imposto, eu tenho que pegar o imposto de nota fiscal paga. Eu não posso pegar imposto de nota fiscal que não foi paga. Então, o imposto é só das notas fiscais pagas. A nota fiscal que não foi paga, o imposto dela, esse imposto aqui que a gente está considerando, é o imposto que foi retido em nota. Se ela não foi paga, o imposto ainda não foi retido. Ele só vai ser retido quando depositar no caixa da GPE e depositar sem esse valor de imposto aqui. Então, por isso que a gente não pega esse imposto da nota fiscal não paga. Então, o imposto da nota fiscal paga é igual a soma disso aqui. Certo? Então tá lá, imposto da nota fiscal. Retenção, não tem retenção nessas medições da nota fiscal. As retenções elas são feitas lá na planilha de medição. Então não tem, quando tem, ela vem aqui como desconto aqui, que ela desconta da retenção. Então, por enquanto, esquece, isso aí é outro item aí. Então, beleza. Então, aqui agora a gente tem condições de preencher o notas fiscais pagas de IPE. Notas fiscais pagas de IPE é o que eu pintei aqui como notas fiscais pagas. 103 mil. Notas fiscais não pagas de pé, então é a nota fiscal que a gente emitiu e que não foi paga ainda, que é essa aqui. E a outra parte lá, o imposto, que é a outra parte que a gente fez lá, a gente vai usar numa outra linha aqui do painel, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Certo. Contas a pagar. Contas a pagar, o que é o contas a pagar? São as notas fiscais que foram emitidas em nome da GPE. Então, é o que a GPE tem a pagar com o dinheiro da GPE. Então, eu venho aqui e pego o relatório que a gente tinha emitido lá, que é o de contas a pagar, da GPE Construtora. Então, a GPE tem a pagar dessa obra aí 16.037,63. Então, da mesma forma, vem aqui sempre com os 2 pontos, então eu apago até os 2 pontos, puxo lá, 16 mil, é igualzinho ao que estava no passado, então quer dizer que a gente não emitiu mais nada de nota fiscal para a GPE dessa obra. Saldo de contratos. Aí no saldo de contratos eu tenho que tratar um pouquinho o relatório antes. Esse é o relatório de saldo de contratos. O relatório de saldo de contratos ele tem uma particularidade, que é o limbo. O limbo, ele nada mais é do que uma liberação que a gente fez para o fornecedor emitir nota, mas a nota fiscal ainda não está no sistema. Então, quando a gente vai lá e faz a medição lá no Cienge, a gente abate do valor do contrato, ele aparece como um valor medido, só que às vezes o fornecedor demora a emitir a nota, ou por alguma razão a gente segura a nota dele, ou o cliente não libera para emitir via faturamento direto. Então, nesse tempo que o cliente o fornecedor não emitiu a nota e a nota não está no sistema, ele fica como uma pendente ali e fica em aberto. Então, o limbo, ele é o valor liberado, na verdade, o limbo é o valor medido menos o valor liberado menos o valor de faturamento direto, que no geral é 0. Mas pode ocorrer de ter alguma coisa que foi liberado, mas não foi emitida ainda.
Então, o meu saldo de contrato, nesse caso aqui, ele é sempre o valor do saldo de contrato total, menos o valor do saldo de equipe técnica. Por quê? Porque a equipe técnica tem uma linha ali específica para ela, que é a próxima, mais o total de limbo, se houver, né? No caso aqui não tem, no caso é o limbo menos o limbo da equipe técnica. O limbo da equipe técnica não entra também. Então, mais o total de limbo se houver. Então, esse é o meu total de saldo de contrato que eu vou colocar no relatório aqui de saldo de contrato. Aí até o próximo é justamente o saldo de equipe técnica, saldo de contrato de equipe técnica. Saldo de contrato de equipe técnica, eu vou lá e simplesmente pego o saldo de contrato de equipe técnica mais o limbo da equipe técnica, caso tenha. Nesse caso não tem, mas eu vou fazer aqui só para ilustrar. Beleza, saldo de contratos foi. Saldo de pedidos é um relatório, então é um relatório de saldo de pedidos. Vem aqui, saldo de pedidos. Saldo de pedidos é esse valor aqui, então foi, saldo de pedidos 32 mil. Aí só tem que agora fazer uma análise, que é, normalmente eu venho aqui e filtro para tirar os valores que estão, cadê filtro? Então filtro, tiro os valores que já foram pagos, né, já foram emitida a nota, e deixa aqui o que está só como pedido. Então, a gente tem alguns pedidos aqui, alguns são vinculados em contrato, então aparece aqui qual que é o contrato que está vinculado a esse contrato, ou a esse pedido, outros não, então eles são para GPE mesmo. Então, eu tenho aqui o pedido qualitário, que vai entrar aí, que a gente está usando na obra, então vai cobrar, quando vier a fatura, vai cobrar e vai emitir a nota aqui consumindo esse pedido. Tem um valor que é de telefonia, que seria modem. Eu acho que não tem modem aí. Vocês têm modem aí? Não, né? Tem, mas não Internet? pagaram, então nunca usei o modem. Ah, Pode tem o falar. modem, mas não tá pago. É, Entendi. não pode Não, pagar a então, conta. esse aqui é um item até que depois é bom a gente ver com os suprimentos, enfim. Tem aqui as ajudas de custo, né? Então, tem ajuda de custo sua e do mestre Valdeci. Tem um pedido do Leonardo Cardi, tem ainda R$ 860 em haver, que aí tem que verificar se realmente esses R$ 860 vão ser utilizados ou não, mas por enquanto eu só vou sinalizar aqui. Um pedido de Uber, um pedido de Mercado Livre, então provavelmente isso aqui são coisas de cartão de crédito, que posteriormente vão ser baixados quando vier a fatura lá do cartão de crédito. Tintas, é um pedido de tinta que está descontado do contrato 385, que é contrato 385, contrato do Jefferson de pintura. Então, ok. Um pedido de tijolo, indústria e comércio. Provavelmente é material civil, foi feito ontem, né? Isso. Ou material ou a laje. É isso, né? Eu não, acho que é a laje. É a laje. Tijolagem Tijolagem, exatamente, é a laje. Atlanta, então, material de civil, e um pedido aqui da Class Color, que está vinculado também no contrato da pintura, então um pedido de 15 mil. Então, esses pedidos são os pedidos mesmo da obra, então o meu saldo de pedidos é esse. Se tiver alguma coisa escrito Receita Federal ou Prefeitura, a gente desconsidera do saldo de pedidos, porque é imposto. Imposto a gente vai calcular em outro lugar. Então, a gente faria uma continha que seria isso, menos o que tivesse aqui de imposto. Como não tem, ok, segue, o valor é o 32 mil aqui que a gente pegou. Verba a contratar. Verba a contratar é o relatório que é mais importante aqui de tudo, da análise, e por enquanto eu vou pular ele para que a gente vai deixar ele por último aqui, que é a análise mais demoradinha. Saldo de imposto. Agora, como eu te falei, tem uma linha aqui que é o imposto a pagar ou a reter ainda, que a gente ainda tem. Então, como que eu calculo esse imposto? É nessa aba aqui, imposto. O imposto lá, a gente já calculou lá no primeiro painel, calculou no comercial, inclusive ajustou, porque estava diferente do comercial, mas já está ajustado. Agora, o que eu tenho que ajustar é por quê? Porque entrou o aditivo, e o aditivo, ele tem imposto. Ele tem imposto porque vai ter nota GPE. Então, até é importante aqui, ó, a gente mudar a questão do faturamento direto.
Então, o faturamento direto do aditivo vai ser diferente. O faturamento direto inicial para save, a gente tinha considerado 35%, mesmo sendo 50% a obra. Então, eu tenho ali mais, o total de faturamento direto é os 515 vezes 35%, mais o valor do aditivo vezes 80%, que é o que a gente considerou lá de faturamento direto do aditivo, certo? No saving, quando foi calcular lá que o Guilherme mandou, ele mandou 80% de faturamento direto desse aditivo. Então, já considerar aqui 80%. Então, aumentou meu total de faturamento direto aqui. E aí, o imposto, ele é calculado sobre a nota fiscal GPE. Então, eu vou vincular isso aqui no meu total do orçamento. Total do orçamento lá do painel é total do contrato aprovado, então é 600 mil agora, não é mais 515. E o total do faturamento direto, agora do meu contrato, ele é 248. Então, 248 mil. Então, ele calcula o imposto aqui nessa aba e me dá o meu total de imposto da obra. E aqui, nesse resumo, é onde a gente vê o saldo de imposto, que é o que eu preciso colocar nessa linha aqui do painel, que é o do saldo de imposto. Então, como que eu calculo o saldo de imposto? Ele é o imposto da nota fiscal paga, o imposto que eu tenho ali no meu contas a pagar, no meu relatório, menos o imposto que eu tenho no meu fluxo de caixa. Então, para isso, eu tenho que ir lá no fluxo de caixa, no contas a pagar e no nota fiscal paga. No nota fiscal paga, eu já calculei. Já, quando a gente olhou lá, as notas fiscais são pagas ou não pagas, a gente pegou o imposto. Então, esse imposto eu já tenho lá. Eu vou puxar de lá, fácil. Do contas a pagar, a gente precisa analisar, e no fluxo de caixa, a gente precisa analisar. Então, vou lá no relatório de fluxo de caixa. Aqui tem pouquinha coisa, então é muito mais fácil. Então, eu venho aqui e vejo o que tem aqui, que é imposto. Então, eu olho aqui se tem Receita Federal. No caso ali vai ser só Receita Federal, porque é o INSS. Então, não tem nenhum imposto aqui lançado no meu fluxo de caixa. Então, meu imposto do fluxo de caixa é 0. Imposto no contas a pagar. Antes tinha 8 mil. Vamos ver lá o que tem no contas a pagar. Provavelmente vai ter imposto no contas a pagar. Imposto no contas a pagar. Aqui eu tenho Receita Federal e tenho Receita Federal e mais um de Receita Federal. Então, meu total de imposto no contas a pagar, é 669 mais 3.090 mais 4.635, dando um total de... Meu total de imposto de 8.349, 8.394. Então, eu vou pegar esse valor aqui e colocar aqui. É igual que estava no passado, mas agora eu vou puxar só para a gente ver aqui. Então, vou puxar aqui 8.394,50. Beleza? Imposto da nota fiscal paga. Eu vou puxar lá do que eu já separei lá no meu relatório de análise de contrato. O imposto aqui é igual também ao passado, porque a gente não recebeu mais nenhuma nota. Meu imposto total aumentou. Imposto pago é, no caso, esses aqui, que é pago ou comprometido. Vou até mudar aqui o texto. Barra comprometido. Prometido. Então, é o imposto do fluxo de caixa, contas a pagar e da notas fiscais pagas. Então, eu tenho o meu saldo de imposto da obra, que é o imposto que eu ainda tenho na obra. Então, eu venho aqui e pego no meu painel o meu saldo de imposto, que é essa linha aqui, saldo de imposto a pagar ou a reter, naquela aba de imposto. 44 mil. Certo, imposto está aqui. Fluxo de caixa realizado. Venho aqui no meu relatório de fluxo de caixa e pego o último saldo do fluxo de caixa. Então, meu último saldo aqui no meu fluxo de caixa é o que eu tenho de caixa na obra ali, que já foi, recebido ou gasto pela obra do caixa da GPE. Então, a obra está com um fluxo de caixa positivo ali de 64 mil. Já está baixada a medição da equipe técnica lá, que eu vi, né, no caso. Se você analisar lá, aqui o fluxo de caixa, tem aqui a equipe técnica aqui, ó, baixado, uma medição. Tá pendente de fazer uma medição de equipe técnica e a última medição foi em 9/6, viu? Foi aquele dia que a gente fez, Anderson.
precisa fazer uma medição da equipe técnica aí. É até importante depois você ver com o Gui. Então a gente medir a equipe técnica, porque já rodou, né? Já passou a equipe técnica. A gente tem equipe vendida aí até dia 15, se não me engano. Então tem que fazer. Na verdade, eu acho que até. Tem vendido até dia 15, então seria importante a gente fazer essa medição dessa equipe técnica aí. E aí, o verbo a contratar, aqui, que é o nosso. Aqui, na verdade, faltam mais 2 itens aqui. É o avanço previsto e realizado. Você sabe quanto tá aí? Acho que tava 39, né? Se não me engano. Porque a gente mudou, fez? A gente adicionou o aditivo e aumentou o prazo da obra. No último relatório semanal, acho que estava 39 e 39. O avanço total. Você lembra? Eu posso dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Obra, execução, relatório semanal, último relatório semanal aqui. Então, 39, tô bom de memória. Então, 39, beleza. Isso aqui eu deixei meio que padrão, não vamos olhar isso aqui agora, não. Então, agora eu tenho meu verbo a contratar. Como que eu faço meu verbo a contratar? E aí que tá o item mais importante aqui da nossa análise. Meu verbo a contratar, ele é uma análise crítica dos meus itens de orçamento e valores disponíveis desses itens. Então, eu vou olhar cada item e ver se vou gastar ou não vou gastar. É basicamente isso. Como a obra tem pouquinha coisa aqui, a gente vai passar isso aqui rapidinho, vai ser simples. Mas em obras mais que tem mais itens, fica mais complexo um pouco e mais demorado, mais chato de fazer. Então, esse item, mesa de reunião. Bom, mesa de reunião. Você não vai gastar mais com mesa de reunião, certo? Porque você pegou de outra obra, então é um item que foi economizado. Então, economizei. Mesa de escritório. Também não. Já tem aí as mesas de outra obra. Cadeiras. Também não. A gente pegou cadeira de outra obra. Arquivo de aço. Também não precisou. Já veio de outra obra. Aí, frete do mobiliário. Frete do mobiliário você já gastou ele. E aí, quando precisar de quando você for devolver esse mobiliário, provavelmente você vai devolver para outra obra. Então vai entrar lá na outra obra lá um frete de mobiliário para buscar o mobiliário aí da sua obra e levar para outra. É basicamente isso. Então não vou gastar. Caso não tenha outra obra, aí sim a gente vai ter que aprovar uma ficha de estouro para frete imobiliário, desmobilização para levar para outro local que não para armazenar ele, certo? Cafeteira. Você já tem a cafeteira aí, certo? Tem, a gente pegou do escritório aí. Certo? Bebedouro, vocês utilizam do shopping. Café, vocês vão gastar com café aí mais? Cara, eu acho que não, dá o que tem que dar. Tem e dá. Show. Açúcar Açúcar também, né? dá, também. Beleza. Filtro de papel. Talvez eu compre mais um. Eu Vou posso deixar comprar essa mais verba. um e colocar no meu caixinha. Vou deixar essa verba aqui. Papel higiênico, vocês usam banheiro do shopping, né? Shopping, Então não vai usar. Sabão. Sabão, não precisa. detergente. Não O que precisa? tem aqui dá, é o que veio aqui dá. Tem um Beleza. grande. Papel toalha. Não vai usar. Não vai Saco usar. de lixo. Vai precisar comprar mais saco de lixo? Não, o que tem aqui dá. Beleza. Show. Material de escritório, alguma coisa aí. Caderno, Também. caneta. Não. O que tem aqui Já dá. foi. Copo descartável, primeiro socorro. Copo descartável, Copo vocês precisam descartável não comprar. veio. Precisa Preciso comprar. comprar. Comprei. Eu comprei. Primeiro socorro. Acho que vocês nem pegaram, né? O Emerson chegou a solicitar, não, né? Não. Trava da porta de vidro já tá comprado. Internet tá lá com o pedido, então não vai ter. Se tiver, vai consumir desse pedido. Sinalizações, placa de obra, Não. circuit, Eu não preciso de mais nada. já tá tudo comprado. Tá. Boa. EPI, EPC, PCMSO, provisórias,
plotagem de projeto, vai precisar de alguma Plotagem de coisa? projetos, talvez eu ploto mais alguma coisa. O que eu plotei aqui eu vou colocar no meu caixinha. Vou deixar aqui então essa verba. Os demais já foram consumidos, certo? Uhum. A gente não precisou fazer mais nada disso. Não precisou fazer provisório de elétrica, hidráulica, né? E EPI, EPC também não. ART já foi consumido também. Isso aqui não tem verba. Caçambas. Vai precisar de caçamba aí? Vai, né? Vai precisar ainda. Então, caçamba, eu vou pegar essa verba. Azul de caçamba, saco de entulho, acho que precisa também. Essas verbas de limpeza diária, limpeza final e locação de VAP. Vai precisar? Bom, a gente ainda tá com uma VAP. Vamos devolver ela. Tem algumas coisas para lavar, então deixa a VAP. Eu vou deixar a VAP e limpeza final e diária, não, né? Ou precisa? Não, não. Eu já peguei um Já tá chinelo aqui, gente. já tá na Dutra, no Dutra aí, né, também. É. Eles vão, tipo, depois que fizer a rampa e tudo mais, eles vão limpando. Cada Uhum. empreiteiro faz o seu. Então, isso aqui é economia. Certo. Aqui é a parte de fachada, que tá tudo contratado com o Jefferson, certo? Ele Rufus. está tudo zerado. Rufus Teve estouro. é o valor de 2.800. E aí eu vou sinalizar esse aqui diferente, por quê? Porque ele vai ter o estouro, né? Então, lá embaixo, a Vai gente ter lembra de estouro. colocar o estouro lá do Rufus. Acho Então, que R$ 700, se eu não me engano. R$ 700. Isso mesmo. Que foi aprovado já? Não, né? Acho que o André estava. Não, tinha mandado e-mail hoje. Falta o André ou Certo. alguém assinar. Demolições não tem nada, né? Caçamba. Vou deixar essa verba de caçamba aqui. Deixa a caçamba. Tem umas verbinhas aqui de caçamba. Então, o serviço de civil tá tudo contratado aqui. Vou deixar essa verbinha aqui, porque vocês ainda vão pedir mais algum material aí, né? Ou não? Eu acredito que não, mas pode deixar, porque vai que surge mais alguma coisinha. Vai que vocês esqueceram de alguma coisa, ainda tem esse valor. BGS, vocês vão pedir ainda. Concreto, BGS nós não vamos pedir, não. Nós não vamos vai? usar os entulhos daqui. Nós vamos usar os Não, mas eu entulhos acho que daqui. você vai precisar complementar, velho. Não vai ter tudo aí, não. A gente conversou Muito hoje, eu, provavelmente. Dutra. Bom, mas deixa aí. Bom, tem essa verba aqui. PU para junta de dilatação, vai usar. Graxa para barra de transferência. Já comprou? Não. Vai estar aqui no Mercado Eu vai Livre. pra onde? Não, graxa para barra de transferência. Ah, não, comprou, acho que comprou. Então, isso aqui seria economia, Não. certo? Economia, pintura das laterais do muro. Isso aqui tá com Dutra. Tá com Dutra. Via Plus. Vocês já compraram? Tem um Via Plus, sim. Comprou. Então, seria economia isso aqui. Tem um Via Plus, cara. Deixa aí. Deixar esse valor? Deixa aí, eu não lembro se Via Plus. Acho que a gente comprou na Confere. primeira Aqui, compra. vamos fazer aqui, e aí depois, caso tenha alguma dúvida, você pega com o Gui e ajusta. É mais para entender o processo mesmo Aham. da montagem do painel, você vê como que é. Então, Bianco, você já comprou tudo. Lona plástica, já comprou também, né? Tem É o lona Bianco aí. que comprou, não foi o Via Plus, não. Foi o Bianco. Lona você já comprou. Aí concreto ainda tem aqui esse valor que vai usar. Isso. Aí os demais aqui, tudo já comprou. Bloco, massa pronta, mão de obra já está contratado, material. Esse material aqui eu não sei o que é, mas enfim. Vou deixar essa verba de material aqui por enquanto. A gente não sabe o que é. Aí depois você só dá uma revisada nisso aqui com o Gui direitinho amanhã antes de mandar o painel, beleza? Beleza. Aí, equipe técnica, já está lançado o contrato de equipe técnica.
Aí tem algumas despesas aqui que vocês não alugaram o carro, né? Não. Mas aí provavelmente vai ter alguma caixinha aí. Vou deixar esses itens aí de estacionamento, gasolina e pedágio. Então esse aqui foi Nossa, a se economia. soubesse. Uma vez eu peguei pedágio e não coloquei no meu caixinha, mas já foi. Pega o comprovante lá e manda. Eu não sabia. Bom, aí tem essa questão aqui, beleza? Aí impostos a gente não, não considera no verbo a contratar, porque a gente já tem lá no outro. E aí aqui são os aditivos. Então a unidade consultiva aditivos. Laje pré-moldada. Teve uma economia aí, então, a Pamela conseguiu lá negociar e economizou. Mini escavadeira já está lançada, então não tem nada. Concreto, eu vou usar, né? Vou usar essa verba para concretar. Materiais diversos, pelo que eu entendi, teve uma economia, mas tem algumas coisas que vocês podem ainda utilizar, certo? Uhum, deixa aí. Eu vou deixar esse valor. Vocês reduziram alguma coisa aí, talvez não precise, mas ainda foi meio que no talvez ali. Então, como a gente não tem Sim. certeza ainda, vamos colocar aqui. Aí tem mais 20 mil que está provisionado para ser adicional do Dutra. Não sei quando que vocês negociaram com ele aí. Hoje. Eu tenho que fazer hoje. Quanto que foi? 17. 17. Então vou colocar 17 mil aqui, beleza? Uhum. Mas ele pode dar uma chiada em alguma coisinha ali, entendeu? Vamos deixar 17, foi o que vocês já Sim. negociaram. Depois, qualquer coisa, como vocês já negociaram aí e tal, tá acertado 17, eu vou deixar 17. Mas depois você vai revisar isso aqui com o Guilherme e aí vocês vão bater certinho. Equipe técnica. Equipe técnica tem um valor aqui para equipe técnica que seria aquela semana a mais que vocês vão ficar aí por conta da rampa, talvez, né? Espero que não, a gente vai correr para isso, certo? Aí se nós não for, nós economiza tudo isso? Exatamente, 4 mil. Tá provisionado aí 4 mil no aditivo, e aí tem imposto do aditivo. Imposto a gente não coloca, até depois tem que conversar com a Pâmela, porque o imposto do aditivo ele tem que ser lançado na unidade construtiva imposto, certo? Para depois o financeiro fazer o lançamento dos impostos corretos. Mas enfim, não é utilizado. Aí aqui a gente tem os estouros. O que eu já tive de estouro? De área de máquina lá, aquele primeiro de 5.500 e ajuda de custo do Emerson lá, porque não estava considerado um TST full time. Então, a princípio é isso, o seu verbo a contratar, e aí tem mais um imposto que está mapeado, um estouro que não está que tá mapeado, na verdade, mas não está ainda aprovado, que é R$ 700 do O RUFO, Rufo. né? Isso. RUFO. Então, estouro RUFO. Então, o seu verbo a contratar, verba a contratar, é a soma desses valores que a gente veio fazendo aqui. Então, vou colocar um verdinho aqui. O verbo a contratar é a soma desses valores que a gente foi colocando nessa coluna aqui, que é o que eu Que ainda não pode ser tenho. diminuído ainda, né? Tomara, a gente está negociando aí e tal, mas hoje é o que a gente tem de provisão para gastar na obra. Então a gente ainda tem 52 mil aí, que ainda tá para contratar aí, que seja ele concreto, seja ele o aditivo do Dutra, que falta formalizar ainda. Então tem esses itens que a gente foi colocando aqui, que a gente ainda vai gastar e que ainda não está no sistema, como pedido, como nota fiscal, ele está aqui no meu verbo a contratar, que eu vou colocar lá no painel, como verbo a contratar. Então, o verbo a contratar é ele vai subir, né? Ele era 35, ele vai subir porque eu tive os aditivos e tudo mais, né? Então, o meu verbo a contratar é de 52 mil, certo? E aí eu tenho meu painel feito, certo? Certo. Entendido? Entendido. Dúvidas? Agora, Certezas? sim. Uma dúvida. Na verdade, eu acho que eu já até me respondeu. O que eu apresento na reunião geral, essas colunas que eu fiz? Exatamente. O que você vai apresentar é essa coluna aqui, que no caso eu esqueci de mudar a data aqui, né? Então, o painel vai ser apresentado dia 7, né? Mas como ele foi feito hoje, eu vou colocar a data de hoje.
Então, certo. você vai apresentar essa coluna aqui. Lá, você vai apresentar, meu orçamento da obra era tanto, a gente tinha um resultado previsto de 175, que daria uma margem de 34. Hoje, com os aditivos e tudo mais, eu tenho um resultado de 214, que é maior do que o 275, e que dá uma margem bruta de obra de 35. Por quê? O que é a margem bruta? É os 214 sobre o total hoje do contrato aprovado, que é maior. Então, 214 sobre 600 dá 35. E como 35 é maior do que 34, eu tô com uma margem, um ID melhor do que o que eu tinha previsto ali. Então, eu aumentei de um painel para o outro aqui. Eu aumentei 43 mil o meu resultado de obra. Por quê? Porque eu aprovei um aditivo, né? E porque a gente economizou lá em alguns itens. Aí, assim, esse painel você ainda vai revisar ele lá com o Gui depois e ver lá direitinho o verbo a contratar. Se tem mais alguma coisa que a gente, porventura, tenha esquecido, que a gente considerou como economia, mas que ainda não é consolidado, que o Gui possa ver lá que tem algum item lá, entendeu? Então, Entendi. basicamente, é isso, velho. Alguma Não, dúvida aí? Seu painel não, tá ó, feito. na hora de falar, se aparecer alguma dúvida lá, alguém me dá um suporte e pronto. Fechou, pode deixar. Aí você Aí vai é deixar esse. importante depois a gente. Depois você pegar direitinho aí esse verbo a contratar. Acho que isso aqui foi um panorama geral, uma passada rápida aí. Acho que demorou 55 minutos para montar esse painel, que eu fui explicando. Mas assim, vai surgir dúvida, você vai montar ele outras vezes aí e vai surgir dúvida. Se você quiser ignorar esse que eu fiz e montar um do zero aí você, olhando o vídeo, fica à vontade aí. E aí, depois você bate o verbo contratar certinho com o guia aí para pegar o valor, beleza? Beleza, Fechou, beleza, então. obrigado. Valeu, É, seu Anderson. E agora esse valeu. vídeo vai para Academy. É isso que eu ia te perguntar, vai deixar lá já, vai Vou deixar deixar no disponível Academy. hoje? Eu acho que hoje não vai ficar, porque ele demora um pouco para subir. Não, tá, Aí, beleza.